Vem, vem, vem dar glória. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória. Vem, 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 vem carregar. Vem, 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 vem dar glória. O poder de Deus é fogo para queimar o pecado. O poder de Deus é fogo para queimar. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Se você entrar neste fogo, meu irmão, você vai ficar transformado. Vai abalar o mundo, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Vai abalar o mundo, vai abalar. Quando Jesus voltar, vai abalar. Cristo descendo, o céu se abrindo, os anjos tocando a igreja. Vai abalar o mundo, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Este dia já está para acontecer, meus irmãos. Ainda que não é todos que estão apercebidos acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos, meus irmãos, não estão aguardando a vinda do Senhor. Muitos estão, meus irmãos, vivendo como viviam os dias de Noé, comendo, bebendo, casando, vivendo as suas vidas neste mundo do pecado e da vaidade. Mas sabemos, meus irmãos, que tem ainda um povo remanescente diante do Senhor, que está aguardando a vinda de Jesus. Tem desejo de estar na casa de Deus todos os dias, orando, clamando, buscando a paz, a alegria do Espírito Santo. Sabemos, meus irmãos, que haverá um dia que o céu vai se abrir, e naquele momento o trono de Deus vai descer, e diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que junto o Senhor Jesus Cristo está rodeado pelos seus anjos, e vai, meus irmãos, o trono parar no ar. Aleluia. E ali, meus irmãos, Deus vai dar a ordem ao Senhor Jesus, o teu filho, aleluia, para que desça arrebatar a igreja. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que a terra, a natureza, não vai suportar a graça de Deus, aleluia, e ela vai desaparecer. A terra, meus irmãos, naquele momento vai desaparecer. Também, meus irmãos, o mar vai, meus irmãos, desaparecer, e nós vamos ficar, meus irmãos, no ar. Todo ser humano, desde Adão, o primeiro homem, meus irmãos, que Deus criou, até o último que ainda vai nascer, vai viver e vai morrer, ele vai estar ali para dar vida. O homem e a mulher que vive em espírito e em verdade na presença do Senhor, porque será naquele dia será chamado por Deus pelo nome para entrar na mansão celestial. Oh, glória a Deus! Mas só vai subir, meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo. E o que nós estamos vendo hoje são milhares de crentes, pessoas que dizem, meus irmãos, ser crente, mas não têm o Espírito Santo, porque ainda estão vivendo a vaidade do mundo, ainda estão, meus irmãos, praticando as coisas do mundo. O pecado, meus irmãos, ainda está enraizado dentro do seu coração. Por isso, meus irmãos, naquele dia será, meus irmãos, lançado fora da presença de Deus. Eu fico às vezes imaginando
aquele momento que o Senhor Jesus chamar, meus irmãos: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que prazer, meus irmãos, é quando o anjo pegar em nossas mãos e levar na presença do Senhor, para viver a eternidade com o Pai, a eternidade com o Filho, a eternidade com o Espírito Santo de Deus. Para quem não sabe, meus irmãos, o paraíso de Deus é, meus irmãos, uma cidade chamada também Jerusalém. E diz, meus irmãos, João evangelista, que ali esteve, aleluia, em suas revelações, que as paredes são de jaspe. As paredes, meus irmãos, são de jaspe. As ruas são de ouro da avenida, aleluia, são de pedras, meus irmãos, sardônicas, pedras, meus irmãos, preciosas, que os nossos olhos nunca viram, aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9: aquilo que o olho não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiu no coração do homem, é aquilo que Deus preparou para nós lá no alto, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, nós pagarmos o preço aqui, aleluia. Vale a pena, meus irmãos, nós abandonar as vaidades, abandonar, meus irmãos, as coisas do mundo que tem, meus irmãos, oferecido a todos. Meus irmãos, Satanás oferece a todos, ninguém escapa das ofertas malignas do diabo. Desde o início, meus irmãos, ele vem oferece muitas coisas, e se nós não estivermos em oração, em consagração diante de Deus, cairemos nas mentiras malignas, porque tudo neste mundo é ilusão. Estamos vivendo num mundo cheio de ilusão, meus irmãos. É como, meus irmãos, no deserto. Quem chega no deserto, meus irmãos, a caloria que é no deserto, a temperatura tão alta, que você, mesmo que não está com sede, você sente sede. Está entendendo? Você sente sede. Aí você olha lá na frente e você vê, meus irmãos, uma miragem. É uma ilusão. A pessoa vê, meus irmãos, que tem uma represa de água. Aí ele tenta sair correndo para ir até lá. Quando chega lá é areia. É assim que é o mundo. É tudo, meus irmãos, uma ilusão. Aí muitos, meus irmãos, que não conhecem, ficam vendo esses grandes milionários que andam, meus irmãos, nos seus carros blindados, com seus apartamentos e casas. Aí, meus irmãos, as pessoas ficam ali pensando: por que eles têm isso e nós não temos? Porque nós somos chamados por Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos revela que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o coração dele está preso na riqueza. E a riqueza do rico, meus irmãos, é o dinheiro, é a prata, é o ouro. Agora, a riqueza do pobre é as vaidades do mundo, os desejos de ir para os forró, para os bailes, para ir, meus irmãos, para os jogos, para as prostituições, para os desejos carnais. As irmãs, meus irmãos, chegam e olham para o espelho, pinta os olhos, pinta cabelo, pinta as unhas, pinta a boca, e fica, meus irmãos, parecendo uma Jezabel. Aí ela acha que está bem, mas não está bem, diante de Deus não está bem. Aleluia, Jesus. Diante de Deus, meus irmãos, nascer de novo. Aleluia. Mas como assim, pastor? Nascer de novo? Nascer da água e do Espírito. Quem nasce do Espírito, meus irmãos, vive na presença de Deus. Ele só pensa nas coisas de Deus. Ele não fica contando, meus irmãos, piada, contando, meus irmãos, historinha. Não. Ele vive na presença do Senhor com o coração puro e sincero, com desejo de ir para os céus. Feliz e santo é o homem e a mulher que tem o desejo no seu coração de ir para os céus. Porque quando, meus irmãos, quando o Espírito Santo for tirado da terra, não terá mais palavra, não terá mais igreja. Aí o povo vai ficar no desespero, porque não terá mais convertimento. Esta oportunidade que você tem hoje de aceitar a Jesus como Salvador da tua alma e viver uma vida na presença do Senhor com sinceridade, vai acabar, irmãos. Não vai ter mais. As portas vão se fechar.
E naquele dia, quantos vão bater na porta das igrejas, gritando o nome do pastor, gritando, meus irmãos, pela irmã, gritando pelo pastor, para que abra a porta para eles entrarem, mas não terá mais ninguém aqui, aleluia. Santos havia sido arrebatado da terra, aleluia. Santos, meus irmãos, é aquele que foge do pecado. Se você foge do pecado, você é uma santa mulher de Deus. Se os meus irmãos fogem do pecado, você é um santo homem de Deus. Precisamos santificar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para que quando Jesus aparecer nas nuvens, nós seremos, meus irmãos, transformados. A palavra de Deus nos revela em Tessalonicenses que nós temos, meus irmãos, que estar em santificação de corpo, alma e espírito, para que naquele momento o nosso corpo seja transformado. Num abrir e num fechar de olho, seremos, meus irmãos, transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Imagina, nós vamos receber, meus irmãos, uma transformação para ser, meus irmãos, uma pessoa imortal. Aleluia, Jesus. Poderemos, meus irmãos, viver na presença de Deus. Não haverá mais dor, não haverá, meus irmãos, mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, não haverá mal nenhum, meus irmãos, ali. Por isso, meus irmãos, eu insisto para que todos venham aceitar a Jesus como Salvador da tua alma e obedecer às suas regras. Aleluia. Porque muitos não estão obedecendo, irmãos. Quantos já estão no abismo por não obedecer a palavra de Deus? Quantos, meus irmãos, que já perderam a salvação por não dar ouvido à palavra do Senhor? Mas enquanto você tem fôlego de vida, ainda há uma oportunidade. Enquanto nós estamos com os olhos abertos aqui, ainda há uma oportunidade de nós se arrepender dos nossos pecados, das nossas vaidades, e se entregar a Deus de corpo e alma e espírito, para um dia ir morar nos céus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro, meus irmãos, da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Pode pegar uma água para mim, por favor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Na vida do crente há problemas, difícil de se resolver. São provas que Deus nos tem dado, mas ao nosso lado vem nos socorrer. O crente aqui é provado, mas se for aprovado a vitória virá. Por maior que sejam as lutas, mais cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi lhe dado na terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Às vezes asola a doença e o crente quer desanimar. Em meio à noite escura, apesar da cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém a vitória Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problemas para Deus. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer.
terra e no céu. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Aleluia. Não existe problemas que Deus não possa resolver. Todos os problemas estão ao alcance das mãos de Deus, irmãos. Não existe. Ele é o maior, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Aleluia. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Glória a Deus, aleluia. A criação dos céus e da terra. Pode aceitar, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Sabemos, Deus. meus irmãos, que pelo amor de Deus, pela graça de Deus, Ele criou os céus e a terra. Mas sabemos, meus irmãos, que Deus não criou a terra para haver sofrimento nela, não. Deus criou, meus irmãos, a terra para que nós pudéssemos viver nela, adorando a Ele, glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Graças a Deus. Mas sabemos que naquele dia, meus irmãos, que Ele criou os céus e a terra, Ele achou por bem criar o homem, e Ele criou, meus irmãos, o homem à sua imagem. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aleluia. E Deus criou o homem e rapidamente já criou também a mulher. Mas diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Deus deu a ordem para que eles não comessem do fruto do meio do jardim. E diz, meus irmãos, que Eva, ali passeando no meio do jardim, foi enganada pela serpente e comeu, meus irmãos, do fruto da ciência do bem e do mal. Desobedeceu a palavra de Deus. A desobediência à palavra de Deus leva à morte. Precisamos, meus irmãos, colocar isso no nosso coração. Se nós não obedecermos a Deus aqui na terra, se nós não vivermos na presença dEle com o coração puro e sincero diante dEle, levaremos, meus irmãos, à morte. Seremos mortos. Ah, meu irmão, mas todo mundo vai ser morto um dia, sim. Não estou falando do morto, meus irmãos, da nossa carne, não. Morto do espírito. Morto, meus irmãos, que eu digo, é ser lançado no fogo e ser, meus irmãos, queimado para todo sempre. A maioria, meus irmãos, parece que estão com a mente fechada. Eles não estão entendendo, meus irmãos, a palavra de Deus. A maioria, meus irmãos, dos pregadores estão pregando só bênção, chave de carro novo, de casa própria, de dinheiro na conta, só pensa na prata e no ouro, e estão esquecendo a salvação em Cristo Jesus, aqueles que eles conheceram quando aceitaram a Jesus. Mas diz a palavra de Deus que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Estão frios, irmãos, estão congelados. Homens, meus irmãos, estudados na ciência, tem, meus irmãos, a sabedoria da teologia, lê a Bíblia 4, 5, 10 vezes, tem conhecimento da palavra, ele sabe, meus irmãos, que tudo isso vai acontecer, mas o coração está preso na ilusão das coisas do mundo. O desejo é só juntar dinheiro, é só juntar bens materiais, achando, meus irmãos, que vai viver para sempre aqui. A palavra de Deus diz: louco, ainda hoje te pedirão a tua alma e o que tu tem para apresentar a Deus. Então, meus irmãos, o momento do desespero vai ser na hora que fechar o olho, a hora que morrer aqui esta carne, que a pessoa, meus irmãos, acordar ali, meus irmãos,
diante de Deus para dar conta de tudo que cometeu, porque diz a palavra do Senhor que aquilo que nós semearmos aqui na terra, temos que dar conta diante dele. Tudo, tudo. Quando diz tudo, meus irmãos, é tudo. É, Jesus. Glória a Deus. Aonde você colocou a planta dos seus pés, o que você falou, o que você fez de errado, aquilo que você maquinou na sua mente, nos seus pensamentos, tudo está sendo anotado, meus irmãos, pelo Espírito Santo, por onde quer que nós andarmos. Você pode ir lá do outro lado do mundo, lá na Antártica, lá no gelo, lá onde não há ninguém, mas o Espírito Santo vai estar, meus irmãos, ali também, e tudo que passar por ali vai ser registrado. Então sabemos, meus irmãos, que o último dia, o julgamento, meus irmãos, será feito segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós praticarmos aqui, seremos julgados naquele dia. Se você fez o bem, você vai receber o bem naquele dia, mas se você fez o mal, receberá o mal naquele dia. Porque, meus irmãos, duas coisas vai ser dita naquele dia: ou vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, ou apartai vós de mim, maldito, para o fogo eterno. É o que eu acredito que vai acontecer, meus irmãos, com milhares de homens que pregam, meus irmãos, a mentira, prega, meus irmãos, os desejos carnais. Alguns dias atrás eu vi, meus irmãos, um pastor pregando em sua igreja, com mais de 8.000 pessoas dentro da igreja, e ele dizendo: não, irmão, a cervejinha não tem problema não. Mas não tem mesmo, aqui não tem mesmo, mas naquele dia terá. Naquele dia, meus irmãos, terá que pagar o preço, e será muito alto o preço. A condenação eterna, meus irmãos, é terrível, porque quando cair ali vai começar, meus irmãos, a se derreter, meus irmãos, até terminar tudo no chão. Aí levanta de novo a pessoa normal, derrete e levanta normal. A caloria que vai ser o inferno, irmãos, nem Satanás quer ir para o inferno, nem Satanás quer ir para o inferno. Nós vemos a história do gadareno, meus irmãos, que pediu para o Senhor: não nos expulsa, não nos mande para o inferno, mande para a manada de porcos. Foi assim que aconteceu, e Jesus permitiu. Eles entraram na manada de porcos, caíram no despenhadeiro e foram mortos, todos os 2.000 porcos que ali estavam. É uma prisão terrível, meus irmãos, e quando colocar os pés ali, não tem como sair mais, jamais sairá dali. Mesma coisa será os céus. Quem entrar para dentro da mansão celestial nunca mais sairá dali, porque diz a palavra de Deus que o Senhor vai enxugar todas as nossas lágrimas. O teu sofrimento vai acabar naquele dia. O nosso sofrimento, meus irmãos, vai acabar naquele dia. Nunca mais sentiremos mais dores, nunca mais sentiremos, meus irmãos, mal nenhum em nossa vida, mas estaremos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que após Eva ter comido do fruto, ter desobedecido a palavra do Senhor, a ordenança do Criador, ela foi e apresentou a Adão, e Adão também comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Aleluia, Jesus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que eles foram expulsos dali, do jardim do Éden, a terra que Deus criou para o homem viver, dando glórias a Ele. Aleluia. Porque sabemos, meus irmãos, que naquele dia, glória a Deus, seremos, meus irmãos, levados para a mansão celestial e viver para a eternidade. E Deus, meus irmãos, deu para Adão e Eva as roupas para que eles saíssem dali e vivesse, comesse e bebesse com o suor do teu rosto, aonde eles não precisariam, meus irmãos, trabalhar, não precisaria, meus irmãos, suar para se alimentar. Mas após serem expulsos do jardim do Éden, eles tiveram, meus irmãos, que trabalhar para viver a sua vida, o seu alimento, o seu pão de cada dia. Aleluia. Mas o amor de Deus é grande. O amor de Deus, meus irmãos, é extraordinário. Que ali, meus irmãos, eles se multiplicaram e viveram até nos dias de Noé. Glória a Deus.
Mas quando, meus irmãos, chegou esse tempo, Deus resolveu destruir a humanidade por causa do pecado, da vaidade, por causa, meus irmãos, do orgulho, da grandeza que eles estavam vivendo. Ninguém queria, meus irmãos, obedecer a palavra de Deus. Noé pregou, meus irmãos, 120 anos. Deus chamou Noé, meus irmãos, e disse para ele construir a arca, para que o povo entrasse para dentro da arca e fosse salvo, porque ele ia derramar água sobre a terra. Um grande dilúvio ia haver sobre a face da terra. Oh, glória a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele pregou 120 anos, e o povo tampava os ouvidos, fechava os olhos, endurecia o coração e não acreditava na graça, no poder e na misericórdia de Deus. Mas quando fechou, meus irmãos, a porta da arca, 7 dias após começou a cair água sobre a face da terra. Aleluia! E quando começou a subir as águas, meus irmãos, eles começaram a gritar para Noé e bater na porta, para que Noé abrisse a porta. Noé, abre a porta, nós acreditamos agora, abre a porta. Mas a porta, meus irmãos, que Deus fecha, ninguém pode abrir. Aleluia! E aquela que ele abre também ninguém pode fechar. Oh, glória a Deus! Deus tem uma porta, meus irmãos, aberta para você nesta noite. Basta você abrir o seu coração e crer no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai alcançar a tua bênção, a tua vitória. Aleluia! Glórias a Deus! E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que todos foram mortos naquele dia. Todos morreram afogados com águas. Um grande dilúvio cobriu, meus irmãos, todas as montanhas, todos os prédios, morros. Todos, meus irmãos, foram mortos naquele dia. Mas dentro da arca havia 8 pessoas. Aleluia! Noé e sua família e os animais que Deus ordenou para que Noé chamasse para dentro da arca. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que Noé, aleluia, chamou os animais para entrar na arca, porque o ser humano não acreditou no poder de Deus. O ser humano não deu ouvido à palavra do Senhor. Aleluia! E foram trocados por animais. Aleluia, Jesus! Mas foram salvos para a glória do Senhor. E chegou, meus irmãos, até nós. Glória a Deus! Mas diz a palavra de Deus que a misericórdia do Senhor é grande. Deus tem lutado todo esse tempo para salvar o ser humano, meus irmãos. Porque passado mais 2000 anos, Deus resolve, meus irmãos, enviar o seu Filho unigênito, enviar o seu Filho amado, Jesus Cristo, para, meus irmãos, viver como homem na terra, sofrer as mesmas paixões que nós, e ser crucificado na cruz do Calvário, para, meus irmãos, abrir o caminho para nós entrar na mansão celestial. Acabou, meus irmãos, a última oportunidade foi dada. Nunca mais descerá alguém dos céus para, meus irmãos, pagar preço de pecado, derramando sangue, para, meus irmãos, salvar alguém. Nunca mais vai acontecer isso. Jesus foi o primeiro e o último a vir. Aleluia! E diz, meus irmãos, a palavra do Senhor, que aquele que der ouvido a Ele, aquele, meus irmãos, que obedecer o Senhor Jesus Cristo nas suas palavras, nos seus ensinamentos, aqueles, meus irmãos, que amaram o seu próximo como a si mesmo, aqueles que fugirem, meus irmãos, dos desejos carnais, que são tantos desejos malignos, meus irmãos, que têm atacado o ser humano nesses últimos dias, aqueles que fugirem do pecado, alcançará das mãos de Deus a salvação. Trocaremos a nossa coroa, a nossa cruz de sofrimento, essa cruz que você tem carregado, essa cruz, minha irmã, que você tem chorado diante do Senhor, pelo seu filho que está, meus irmãos, perdido no mundo das vaidades do pecado lá fora, pela sua filha que não está vivendo uma vida decente diante do Senhor, pelo seu esposo que não quer obedecer a Deus. Aleluia! Sabemos, meus irmãos, que a qualquer momento o Senhor Jesus vai arrebatar a igreja, mas você precisa estar preparada, porque sabemos que não vamos, meus irmãos, lembrar de ninguém mais aqui. No dia do arrebatamento, meus irmãos, que nós subirmos para a mansão celestial, nós não vamos mais lembrar que a esposa ficou, que o esposo ficou, que o avô ficou, que o filho ficou. Ninguém sentirá mais isso.
Será, meus irmãos, um momento de esquecimento. Você só vai lembrar daqueles que estão lá. Se o seu esposo foi salvo e chegou lá, você vai lembrar dele. Aleluia. Se o seu filho foi salvo e chegou lá, você vai lembrar dele. É assim, meus irmãos, porque não poderá haver sofrimento de sentimento na mente de ninguém lá nos céus. Lá não entra nada, meus irmãos, que contamina, não entra nada que traz tristeza, nem mágoa, nem sentimento. Por isso nós devemos viver aqui nesta terra em espírito e em verdade, para que quando o Senhor Jesus ir buscar a sua igreja, nós subiremos, aleluia, como anjos para os céus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos e guarde em nome de Jesus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Que a bênção de Deus venha, meus irmãos, sobre a vida de cada um nesta noite. Que a palavra de Deus fique penetrada no seu coração e você possa, minhas irmãs, buscar a Deus, meus irmãos possam buscar ao Senhor com coração sincero diante de Deus. Porque não pode, meus irmãos, haver mentira em nosso coração, em nossas palavras. Precisamos viver aquilo que nós pregamos aqui, precisamos estar vivendo. Eu não posso sair daqui do altar agora, chegar na minha casa, meus irmãos, sentar diante de uma maldita televisão. Não posso, meus irmãos, olhar para as coisas mundanas, porque não posso sujar o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que a nossa carne, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo não vai ficar assistindo maldita televisão. Aleluia. Muito menos jogar bola no fundo do quintal. Amém? Que Deus abençoe a todos e guarde em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.